Olá, pessoal, buenos dias. Olá, pessoal do sexto ano, bom dia. Tudo bem com vocês? Então, hoje, terça-feira, dia 11 de agosto de 2020. Então, hoje é martes 11 de agosto de 2020. Então, essa semana estamos aí, né, trabalhando com as nossas atividades avaliativas 1 e 2. Então, hoje, na nossa aula de espanhol, estaremos também trabalhando, ok? Então, vamos iniciar com a nossa atividade modular avaliativa 1. Então, vamos lá? A professora vai compartilhar aqui com vocês. Então, nós temos lá, atividade modular avaliativa 1. Então, nós faremos a 1, eu explicarei a atividade avaliativa 2 e faremos também uma revisãozinha sobre os conteúdos dos nossos módulos das aulas passadas, tá bom? Então, vamos lá? Então, aí na atividade modular avaliativa 1 de espanhol, vocês têm aí um vocabulário. O que é um vocabulário? Vocabulário é como se fosse um dicionário. Então, nós temos a tradução de algumas palavras. Então, nós temos aí uma lista de palavras e expressões. Então, a professora primeiro vai ler e eu quero que vocês repitam aí em casa. Combinado? Então, vamos lá. Eu vou ler primeiro a primeira coluna. Vai ser sempre nessa ordem. A primeira coluna e depois a segunda coluna. Certo? Então, vamos lá. En el campamento, en las montañas, las vacaciones, muchas cosas, caminar, jugar, las noches, las estrellas, alrededor, charlar, son, nuestras, muy, hay, hacer, fútbol, agradables, mirar, hogueira e natureza. Então, vamos lá? Então, vamos começar pela primeira coluna. En el campamento significa no acampamento, ok? No acampamento. Então, vamos colocar aqui em vermelho para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Então, tá lá. Na mesma coluna, vamos lá. En las montañas. Significa nas montanhas, tá? Nas montanhas. Vamos lá. Vermelhinho. Las vacaciones. As férias. As férias. Então, las vacaciones, as férias. Muchas cosas. Lembra do muchas? Então, significa muitas coisas. Muitas coisas. Depois, caminhar. Caminhar. Caminhar, caminhar. Jugar, jogar. Então, vem de jogar. Espera só um pouquinho. Deixa a professora colocar aqui. Jogar. Deixa eu apagar aqui, né? Porque misturou aqui, pessoal. Deixa só a professora organizar aqui para vocês, senão vai ficar bem difícil de visualizar, ok? Então, vamos lá. Olha lá. Isso. E aí a gente pode voltar. Então, rugar, jogar. Las estrelas, as estrelas. Então, las estrelas, as estrelas.
Aqui ficou vermelho, mas não é vermelho. Tá bom? Depois, las noches. As noites. Então, las noches. Deixa eu... Aqui é mirar, né? E aqui é las noches, que significa as noites, tá? As noites. Depois, nós temos lá as noites. Vou deixar assim, aí vocês já sabem, tá? As noites. E aí eu vou aqui, ó. Mirar. Mirar significa olhar. Olhar. Então, aqui, as noites. Vamos pôr de vermelho. Mirar, olhar. Alrededor. Ao redor. Charlar significa conversar. Conversar, falar. Conversar, falar. É quase o mesmo sentido de hablar, né? Hablar é falar, conversar. Charlar também. Então, conversar, falar. Vamos lá. Opa. Para a segunda coluna. Som. São. Nuestras. Nossas. Muy. Muito. Lembra do uso do muy e do mucho? Né? Ai. A, do verbo haver. Hacer. Fazer. A professora vai deixar em preto aqui mesmo, tá, pessoal? Então, de um lado ficou vermelho e do outro lado nós vamos deixar aqui preto mesmo. Acompanha aí certinho com a professora, tá? Agradables. Agradáveis. Futebol. Futebol. Hogueira. Fogueira. Natureza. Natureza, tá? Então, natureza é natureza, certo? Então, essas são as palavrinhas que vocês têm que colocar aí o significado para a gente montar o nosso vocabulário. Então, vamos lá. A professora vai falar em espanhol, vocês vão repetir também. Eu vou falar na sequência, espanhol, português, tá? Espanhol e tradução, ok? Então, vamos lá? En el campamento, no acampamento. En las montañas, nas montanhas. Las vacaciones, as férias. Muitas coisas, muitas coisas. Caminar, caminhar. Jugar, jogar. Las estrellas, as estrelas. Las noches, as noites. Mirar, olhar. Alrededor, ao redor. Deixa a professora subir aqui um pouquinho. Charlar, conversar, falar. Som, são. Nuestras, nossas. Muy, muito. Ai, a ser, fazer. Agradables, agradáveis. Futebol, futebol. Hogueira, fogueira. E natureza, natureza. Certo? E aí, então, nós temos, de acordo com esse vocabulário, nós temos a nossa atividade
modular avaliativa 2. Então, vamos ver. Lá na atividade avaliativa 2, vocês têm lá um texto. Então, olha só. Em el campamento. Então, agora vocês vão entender melhor o texto com esse vocabulário. Então, tá lá. Em el campamento. Mi familia y yo vamos a acampar en las montañas en nuestras vacaciones. Las vacaciones en un campamento son muy divertidas y tranquilas. Hay muchas cosas para hacer. Podemos pescar, nadar, caminar y jugar al fútbol. Las noches son muy agradables porque podemos mirar las estrellas, sentarnos alrededor de la hoguera, charlar y cantar con nuestros compañeros. En un campamento podemos hacer muchos amigos e conviver com a natureza. Então, o que está falando? No acampamento. A minha família e eu vamos acampar nas montanhas nas nossas férias. As férias no acampamento são muito divertidas e tranquilas. Tem muitas coisas para fazer. Podemos pescar, nadar, caminhar e jogar futebol. As noites são muito agradáveis porque podemos olhar as estrelas, sentar ao redor da fogueira, conversar e cantar com nossos amigos, com os nossos companheiros. Em um acampamento, nós também podemos fazer muitos amigos e conviver com a natureza. Então, esse é o nosso textinho aí, tá? Então, tá lá, primeira pergunta. Aqui, pessoal, mudou o número, mas não tem problema, tá? É número 1, 2, 3, 4 e 5. Deixa eu só subir aqui, porque acabou tampando, né? Então, vamos lá. Aqui, deixa a professora ver, né? Tem que ter bastante paciência, né? A professora vai subir aqui um pedacinho do texto, mas a professora já leu, tá? Deixa eu abaixar aqui os números aí agora, sim. Então, pessoal, presta bastante atenção. Vocês vão responder aí, vai colocar a resposta completa. Não precisa inventar, tá? A resposta. Vocês vão tirar do próprio texto, tá? As respostas. Então, tá lá. Primeira pergunta. Aonde vão a tica e sua família? Então, aonde vai a menina e a sua família? Então, tá lá no início. Mi família e eu vamos. Então, tá tudo aqui. Aonde que eles vão, tá? Exercício 2. Como são as vacações em um campamento? Como que são as férias no acampamento? Então, tá lá. As vacações em um campamento, como que são? Certo? 3. Que podemos fazer em um campamento? Também está lá. O que podemos fazer? Olha lá. Há muitas coisas para fazer. Aí vocês vão tirar lá do texto. 4. Como são as noites em el campamento? Então, as noites são muito... Vocês vão tirar do texto. E 5, que podemos fazer por la noite? E aí tá lá. Las noites, o que nós podemos fazer? O que podemos fazer à noite no acampamento? E aí, simplesmente, vocês vão tirar do texto. Não tem que ficar pensando no que vai responder. Combinado? Porque aí essa atividade avaliativa 2 é uma interpretação de texto, ok? Então, vamos lá. Relembrando as nossas aulas passadas, os nossos módulos. Nós vimos lá los saludos. O que são los saludos? São saudações, cumprimentos. E aí vocês tinham lá um diálogo, né? Um diálogo com Jorge, Regina e Ricardo. Então tá lá. Olá, Regina, buenos dias. Que tal, Jorge? Como estás? Muy bien, gracias. E tu? Bien, trabajando y ahora estudiando espanhol. Que interessante, te felicito. Gracias. Te presento a Ricardo, mi compañero de estudios. Es un placer, Jorge. ¿Tú hablas español? Sí, un poco, pero no mucho. Bueno, ahora tengo que ir. Com permiso, hasta la vista. E aí nós temos, então, alguns cumprimentos. Então, lá na primeira linha, nós temos hola, que é oi, e buenos dias. Depois, que tal, Jorge? Como estás? Tudo isso é um cumprimento, é uma saudação.
Muy bien, gracias. E tu? Também é uma saudação. Bien trabajando e agora estudando espanhol. Que interessante, te felicito. Então, tá dando parabéns. Te felicito também é uma saudação. Gracias, uma saudação. Es um placer, também é uma saudação, é um cumprimento. E com permisso, com licença também, quando a gente vai pedir licença, né? Com licença, também é um cumprimento, é uma saudação. E hasta la vista também, que é de despedida, certo? Depois nós tivemos aí os números. Então, lá. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lembra? Sempre usando o prefixo dieci, do 16 ao 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Lembrando, do 21 ao 29 é tudo junto. Então, o 20, o E se transforma em I, 21, e fica tudo emendado. Já a partir do 30, né, 30, vai ficar separado, sempre pela palavrinha E, que no nosso caso é o Y, que a gente fala I. Então, vai ficar 31, 32, 33. Então, sempre vai ter esse I no meio entre unidade e dezena a partir do 30. Certo? Pronombres personais, nós vimos lá, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Eu, tu, el, ele. E primeira e segunda, terceira pessoa do plural. Nós outros, vosotros, eles e eles. E aí nós vemos os verbos auxiliares, que são os verbos mais utilizados no espanhol. Então tá lá. Eu, o verbo ser, estar e tener, que é o verbo ter. Eu sou, eu estou, eu tenho. Tu eres, tu estás, tu tienes. Él ou ella. Él sou, él está, él tiene. Nosotros somos, nosotros estamos e nosotros tenemos. Vosotros sois, vosotros estáis e vosotros tenéis. E ellos ou ellas, ellos son, ellos estão e ellos tienen. Então, aqui nós temos a conjugação, né, do verbo ser, estar e tener. E depois, para finalizar, nós trabalhamos lá com as contracções. Opa, deixa a professora voltar. As contracções. Então, nós vimos que só tem duas contracções que é formada por uma palavrinha só, que é del e al. O resto das contracções é formada sempre por duas palavrinhas. Então, tá lá, por el, por las, por los, alá, alas, alos, em esta, del, né? De lá, de los, de las, em lá, em el, em las e em los. Então, por lá, pela, por el, pelo, por las, pelas, por los, pelos. Alá é o A craseado, al é ao, que a gente já viu aqui, alas, as craseado, alos, aos, em esta, nesta. Del, do, de lá, da, de los, dos, de las, das, em lá, na, em el, no, em las, nas e em los, nos. Certo, pessoal? Então, prestem bastante atenção aí, tá? Então, aí vocês tiveram aí vários exemplos, então, de contracções. Então, relembrando, atividade avaliativa 1 é o nosso vocabulário, presta bastante atenção na grafia correta das palavras, ok? E atividade avaliativa 2, nós temos aí o nosso texto em encampamento. Então, presta bastante atenção. Na hora de responder em encampamento, vocês já sabem, não é para inventar resposta. Vocês vão tirar do próprio texto, ok? Vai tirar do próprio texto as respostas para as perguntas que estão sendo solicitadas aí no texto. Combinado? Então, bom trabalho para vocês. Buen trabajo para ustedes. E
Muchos besitos e hasta la próxima.